a gente já disse, novidades, nós acrescentamos aí algumas dezenas de novos modelos de bomba, novas curvas, principalmente de bombas jockey, que nós sentimos faltas e os usuários relataram, bombas com uma potência um pouco menor, bombas a partir aí de meio cavalo. Na nossa primeira atualização, a gente partiu de 1 cavalo para as bombas jockey. Agora nós adicionamos bombas de 3/4 de meio cavalo para atender legal aí o funcionamento. Refinamos também, já entrando no quesito aí de motobombas, refinamos também os critérios de cálculo de seleção da motobomba jockey, tá certo? Agora nós incluímos uma opção aqui ó, nas configurações, que se aplica a qualquer estado de acordo com as opções do projetista. Antes a gente tinha deixado fixo, mas aí também sentimos a necessidade de possibilitar que os usuários, que os projetistas definam seus parâmetros, tá certo? Então hoje aqui, ó, principalmente para a seleção da bomba jockey, a gente tem a liberdade. Você pode definir a vazão máxima da sua bomba jockey para selecionar qual é a pressão mínima que você quer utilizar e qual é a pressão máxima. Então você tem aí 3 parâmetros que você pode escolher para te auxiliar na seleção da bomba jockey, a verificar as curvas que a gente disponibiliza, tá certo? O meu aqui está marcado e por isso fica travada a opção, ó, porque eu deixo ele utilizar a pressão máxima de funcionamento, a pressão como pressão mínima, a pressão de funcionamento do sistema, de acordo com a motobomba que eu selecionei, a motobomba principal, e como pressão máxima, a pressão shutoff da bomba elétrica principal. Por quê? Inclusive vazão aqui de 20. Que são os parâmetros aqui do estado da Bahia, né? A nossa vazão máxima de 20 litros por minuto, e a pressão máxima de shutoff. E aí a gente adicionou essa possibilidade da pressão mínima para dar esse subsídio de você escolher bombas que realmente funcionem de acordo com o seu sistema. Então, dando uma olhadinha aqui no botão de seleção de bombas, ó, nós temos algumas marcas, temos muitos modelos, né? Ó. Como esse aqui não é um sisteminha muito complexo, ele vai ter muitas bombas, desde bombas fraquinhas de 1,5 cavalo, de 2 cavalos, até bombas mais potentes aí. A gente tem bombas até de 40 cavalos cadastradas aqui, tá certo? Então, ó, você consegue ver, eu vou escolher um aqui, ó, isso aqui de 5 cavalos, só para a gente dar uma olhada. A gente consegue ver, ó, em azul, a curva de funcionamento da bomba cadastrada dos fabricantes. Ó. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver a curva, certo? Ó, de funcionamento da motobomba que foi considerada. Eu cliquei lá e ela abriu, ela nos mostra, tá certo? Vou fechar aqui, voltando. Nós vemos a curva que a gente gerou do sistema também. A gente vai testando várias configurações de vazão e traçando toda essa curva. E a gente tem aqui ó, um ponto de encontro entre a curva do equipamento e a curva do seu sistema. E a gente tem uma provável vazão de funcionamento e pressão desse seu sistema, tá certo? E aí, ó, 43, ó, vou escolher até outra aqui, um pouco mais fraca, você viu, ó. E aqui eu posso fazer minha análise. Poxa, eu fiquei com uma vazão alta, né? Mais do que o dobro do mínimo, e uma pressão também alta. Eu posso escolher uma bomba um pouco menos potente, né? E assim eu vou tendo essa convergência entre o ponto calculado, que é esse aqui, e esse ponto preto, que é o ponto de interseção, tá certo? Então você pode escolher aí, ó. E quando eu selecionar, por exemplo, essa daqui, eu clico em selecionar, e aí vocês veem que fica também aguardando. Por quê? Porque a partir de agora, como eu selecionei, ele vai processar quais são as bombas jockey, por exemplo, que atendem esse meu sistema, tá certo? Enquanto isso, eu posso também selecionar uma bomba a combustão, se o seu estado exigir, né? Tem locais que podem usar uma bomba elétrica de reserva, mas e outros são exigidos uma bomba a combustão, e você também vê o mesmo procedimento, você também vê a curva de funcionamento do modelo a combustão, tá certo? Juntamente com a curva do sistema. E aí você pode selecionar o modelo aqui mais eficiente, de acordo com o seu sistema, tá certo? Vou selecionar esse primeiro aqui. Se eu voltar na elétrica, eu vejo que ele já apareceu aqui em destaque, agora selecionado. Quer dizer que ele já processou, verificou as bombas jockey. E agora vindo para cá, ó, eu tenho os modelos disponíveis. Então você vê que eu tenho modelos aqui desde meio cavalo agora até 2 cavalos. E os mais potentes, provavelmente eles excederam aquela pressão máxima de funcionamento de acordo com a bomba elétrica. É claro que isso fica também a critério do próprio usuário, de acordo com os parâmetros que ele hoje pode definir lá no botão de configurações, tá certo? E aqui na bomba jockey, ó, eu tenho um ponto inicial e um ponto final, porque ela basicamente vai ter um intervalo ali, que a gente tem uma pressão máxima, uma pressão mínima de funcionamento para essa bomba atender aquele sistema, e a gente te mostra quais são esses pontos de acordo com a curva de funcionamento do equipamento também. Então, levando em consideração a vazão máxima que você definiu, a pressão mínima e a pressão máxima, ela vai te mostrar aqui ó, intervalos, onde você pode ir lá ajustar os manômetros para o acionamento e para o desligamento dessa sua bomba jockey com muito mais confiabilidade, porque você analisou, pegou o seu sistema, testou ele, comparou com a curva do equipamento, comparou com a curva do funcionamento da bomba principal elétrica, a bomba a combustão, e aí te dá muito mais segurança nessa definição, tá certo? E aí, adicionamos aqui realmente dezenas de modelos, tanto de jockey como de elétrica. Esses modelos aqui, ó, THI, THLI, eles não estavam disponíveis, eles chegaram agora nessa atualização. Muitos THB também, 18 e outros tamanhos de rotor. E aqui, inclusive, você vê todas as informações, né? Essas bombas jockey, elas muitas vezes não muda a potência, não muda a geometria, mas você tem ali variações de rotor, então você vê aqui realmente todas as informações técnicas para você saber qual modelo que você está escolhendo e ter confiança nisso, tá certo?